A data de hoje marca os 48 anos da tragédia na Lagoa. Em 24 de agosto de 1975, a Semana do Exército era comemorada com passeios em balsas pela Lagoa do Parque Solon de Lucena. Numa dessas travessias, uma balsa afundou, matando 35 pessoas. Rafaele Leite, ao vivo, vai trazer mais um pouquinho dessa história triste. Boa tarde, Rafaele. Oi, Hermes. Muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Uma verdadeira tragédia há quase 5 décadas. O que chama a atenção é que dessas 35 vítimas, 29 crianças. Imagina o desespero. Outro detalhe que eu também tomei conhecimento, quando soube dessa história e gostaria de dividir, entre tanta coisa negativa nesse domingo, é que era a última viagem. Você já disse, que era um evento celebrativo da Semana do Exército. Soldados do 15º Regimento de Infantaria estavam, aqui na Lagoa, estavam em um embarque, inclusive, transportando as pessoas aqui em um passeio, e aí era a última viagem. Imagina só que ironia do destino, a última viagem por volta de 5h15 da tarde, e aí no barco havia 200 pessoas, quando a capacidade máxima era de no máximo 60. Então você dá para entender, o triplo de pessoas. E aí o que contam? Testemunhas dizem que as pessoas perceberam que começou, o barco a encher de água. As pessoas perceberam rapidamente, começou um pânico geral e aí em poucos minutos essa embarcação acabou afundando. Havia, Hermes, uma multidão aqui na localidade, algo em torno de 10 mil pessoas. Então imagina um evento, numa tarde de domingo aqui, lotado. E aí, outro detalhe que também chama a atenção nessa história. 3 militares, eles se arriscaram, pular da embarcação para ver se conseguia salvar pessoas. Infelizmente, acabaram perdendo a vida nessa catástrofe, sendo sugados pelo lamaçal que existia aqui no local. A notícia, ela se espalhou rapidamente e no início da noite do domingo, já tinha muita gente aqui, uma grande aglomeração, os veículos de comunicação aqui, rapidamente essa tragédia tornou-se nacionalmente. E aí, outro detalhe, a gente conversou com uma pessoa na época, uma criança de 8 anos de idade, ela foi uma das pessoas que conseguiu sobreviver. Vamos ver o que ela tem para dizer. Estou aqui hoje para fazer um pequeno relato do que aconteceu naquele fatídico 24 de agosto, do ano de 1975, onde na época aconteceu o acidente e que foram vitimadas 35 pessoas. Eu fui uma das pessoas que passeei, só que nós passeamos no comecinho da tarde. Na época existia uma matinal no cinema, então eu tinha 8 anos, na época eu tinha 8 anos. E aí a gente foi para a matinal do cinema, assistir um filme infantil. E quando a gente saiu, a gente resolveu passear. Aí éramos a minha irmã, que tinha 18 anos na época, eu que tinha 8, e o filho dela com 3, e mais 2 amigas da mesma idade. Nós éramos da mesma idade, então só aí já eram 4 crianças, Daí explica tantas crianças terem morrido. E o mais interessante de tudo é que nós atravessamos a lagoa no tanque de guerra. Não foi nem na barca, foi no tanque de guerra. A gente entramos, muitas pessoas, muitas, éramos muitas. Hoje eu não sei dizer quantas, mas eram muitas pessoas. Nós entramos no tanque de guerra e atravessamos toda a lagoa no tanque de guerra. Isso era por volta do meio-dia, Aí quando foi ao fim da tarde, foi quando começaram a chegar as notícias do que aconteceu, Foi uma tragédia realmente que marcou a história da nossa cidade. Marcou mesmo, viu, dona Penha, A senhora felizmente escapou, mas 35 pessoas não tiveram a mesma sorte. Ô Hermes, aí você imagina aí, 29 crianças, Pessoas totalmente inocentes que não sabem de nada. Meu Deus do céu, estou imaginando. Agora eu vou terminar, com essa imagem da lagoa, que infelizmente foi cenário dessa tragédia, porém continua, sendo um dos recantos, mais belos da nossa capital. Volto com você.
Ok, obrigado, Rafael. Infelizmente uma notícia triste, mas a gente tem sempre que recordar para que esses fatos não se repitam, né? Para que não haja a repetição de uma tragédia como essa.